Queridos, que bom a gente poder estar aqui novamente, né? Como família de Deus, como povo escolhido por Deus. Veja que privilégio que nós temos, né? Somos um povo escolhido por Deus. Não é qualquer pessoa que tem esse privilégio, não, gente. Nós somos abençoados pelo Senhor nosso Deus, e por isso nós o louvamos, nós o engrandecemos, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele ainda fará na nossa vida. Deus tem grandes coisas para nós. Basta que nós realmente busquemos com sinceridade de coração, devolvemos a Deus o nosso amor. Prazer realmente estar com vocês também. Eu vou ver se eu consigo ler. Se eu não conseguir ler, vocês me perdoem, porque hoje eu fiz exame de vista. Foi com um gado aqui, vendido colhido, né? Então minha visão está meio embaçada. Gênesis capítulo 3. Esse capítulo ele narra a história da queda do homem. A história daquilo que aconteceu há milênios atrás, né? Quando o homem foi colocado no jardim do Éden, ele e Eva, e eles tinham recebido uma incumbência de Deus, que era estar cumprindo o mandamento, a ordem de Deus. E a história também aqui diz contar para nós o que aconteceu com esta orientação de Deus. Então diz assim o texto: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher: é assim que o Senhor disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e sereis conhecedor do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e este comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estávamos nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher ao Senhor: a serpente que me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse-lhe à serpente: visto que fizeste isto, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e a ele te servirás. E Adão disse: visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa, e tu em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. E ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó voltará. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher,
por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor vestimenta de peles para Adão e para a sua mulher. E então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim o Adão e Eva, a fim de lavrar a terra para do que fora tomado. Eu gostaria de então estar pensando com vocês, como eu já disse anteriormente, sobre a queda do homem e a queda da mulher, ou a queda do ser humano no jardim do Éden. Veja só, qual era o propósito de Deus? Qual era o objetivo de Deus? O que Deus tinha em mente quando Ele nos criou? O propósito de Deus é que a gente fosse santo como Ele era santo. Que nós fôssemos também uma unidade perfeita como Ele, Jesus e o Espírito Santo. Essa é uma unidade perfeita. Deus queria que nós nos preservássemos sem corrupção, sem pecado, íntegros diante dele. Mas nós sabemos que, infelizmente, acabamos de ler aqui, Adão e Eva resolveram então fazer algo diferente na vida deles e mudou toda a história da humanidade. E nós hoje somos afastados de Deus, afastados por causa do pecado, afastados por causa da desobediência. E há três coisas que eu gostaria que vocês observassem comigo nesse texto. Três coisas. Depois nós vamos ter mais ensinamentos, mas três coisas de início. Primeiro, nós vemos que a primeira coisa que há de errado nesse texto é a deturpação da palavra de Deus. Veja só, a serpente diz para Eva: Deus disse que você não pode comer de todas as frutas, de todas as árvores do jardim, de todas as frutas que elas produzem. Veja só, Deus tinha dito isso? Deus não tinha dito. Deus tinha dito que de uma única árvore ela não podia comer. Mas veja que ela então deturpa a mensagem. Hoje Satanás está deturpando a palavra de Deus. Hoje nós vemos vários segmentos que dizem que estão seguindo a Deus, vários segmentos que dizem que estão pregando a palavra de Deus e que usam a palavra de Deus também, pregando mesmo a palavra de Deus, mas de uma forma deturpada, interpretando a palavra de Deus de uma forma errada. Satanás não mudou a tática, ele continua usando a mesma tática, deturpando a palavra de Deus. Ele usou essa tática com Jesus. Olha, se tu és filho de Deus, manda que sapete. Então, ele sabia que Jesus tinha poder. Jesus tinha poder. Se ele quisesse, ele poderia estar fazendo isso. Mas se ele fizesse isso, ele estaria fazendo o quê? Obedecendo Satanás. E outra coisa, Deus tinha dito que não é só do pão que nós vivemos, mas que nós vivemos também das suas instruções. E aí então Jesus lança a mão da palavra e você está deturpando a palavra, mas eu vou dizer para você o que a palavra diz. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A segunda deturpação da palavra de Deus vem de Eva. Veja o que a Eva diz a respeito do fruto. Ela diz: não, Deus disse que é só da árvore que está no centro, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele disse que nós não podemos nem tocar. E nós não podemos nem tocar, mas Deus não tinha dito isso. Deus não tinha dito que não podia ser tocado. Deus não tinha proibido isso. Deus tinha proibido comer. É lógico que quem vai comer tem que tocar, mas ela disse: nós não podemos nem tocar, porque se nós tocarmos, nós vamos morrer. Deus não disse isso. Então, cuidado com o seu coração. O seu coração, o meu coração, às vezes, pode nos enganar. Nós acrescentando alguma coisa na palavra de Deus, alguma coisa que fala: não está fora, não está fora. Por que não está fora? Está agradando o nosso coração. Satanás já tinha colocado uma sugestão, aí ela vai dar uma melhorada nessa sugestão para poder comer o fruto. E aí nós vemos
que a terceira coisa que Satanás faz aqui, ele chama Deus de mentiroso. Ele fala, não, é nada, Deus está enganando vocês. Porque quando vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, dizendo, Deus é mentiroso, ele está tapeando vocês, ele está enganando. Não caia nessa, larga a mão de ser boba, coma desse fruto, faz bem para você, você vai ser como Deus. Nós vemos que esse pecado se repetiu na história, na Torre de Babel. Os homens quiseram fazer uma torre para o seu nome, para alcançar a Deus e ser igual a Deus. Mas nós vemos que isso leva também a uma queda terrível, uma destruição terrível. A terceira coisa que nós vemos é que, a quinta coisa que nós vemos é que Eva deixou a cobiça se instalar no seu coração. Veja que o texto diz que ela olhou para o fruto, viu que o fruto era desejável e agradável para dar conhecimento, e ela olhou, desejou, cobiçou, e com isso ela entrou para a queda, para a história da queda, a história mais terrível da humanidade. Queridos, nós às vezes também estamos comendo frutos proibidos, estamos usando coisas que nós achamos, não tem problema eu dar uma olhadinha lá no mundo, não tem problema. Eu, por exemplo, desculpe aí quem gosta de novela, eu vi as novelas da Globo, me desculpe, sou contra as novelas da Globo. As novelas da Globo têm insinuações terríveis, tem coisas, ensina a fornicação, ensina a prostituição, ensina adultério, ensina o homossexualismo, e vai para o espiritismo, e vai por aí afora. Então o que vocês estão fazendo assistindo novela da Globo? Não só a novela da Globo, pode ser também da Record, outra novela que estiver insinuando, não assista, não é de Deus. Dar uma espiadinha nas coisas do mundo vai fazendo a gente cobiçar e desejar essas coisas do mundo, quando nós mesmos percebemos, nós vemos que estamos entrando na mesma história de Adão e Eva. E essa semana eu fiquei assim meio, eu não sabia nem como responder, não o que falar, depois que eu tive uma notícia de que até aqui em Sertanópolis já se fez casamento gay. Casamento entre dois homens. Queridos, é de assustar a gente ver como nós, seres humanos, estamos absorvendo as coisas deste mundo com tanta facilidade. E a sexta coisa que nós vemos é a desobediência. Ela comeu, ela rebelou-se contra Deus, ela tomou do fruto e comeu. E não só comeu, como ela também induziu o marido a comer. Deu para o seu marido. Agora, veja que coisa terrível acontece quando o homem faz isso. Mas 6 coisas. O pecado faz com que o homem seja realmente amigo do mal, amigo da maldade, do erro. Adão e Eva restou realmente uma contestação terrível para si, dizendo assim, algo ruim aconteceu em nós. Por que eu digo isso? Qual foi a atitude que eles tomaram depois que eles perceberam que eles tinham feito coisa errada? Viram que estava nu, tentaram esconder a sua nudez, fazendo roupa de folhas de árvore, como se isso fosse possível para esconder a nudez deles. Então veja, queridos, nós às vezes, por causa do nosso pecado, nós escondemos, nós procuramos esconder de Deus, arrumando desculpas, não é verdade? Mas foi ele que me propôs, se ele não tivesse falado, o se faz parte da nossa vida. Nós precisamos realmente, queridos, entender que quando nós pecamos é porque nós queríamos.
não é porque os outros nos induzem, não é porque os outros não tentam. Jesus mostrou isso claramente para o diabo. Não vou comer, não vou fazer, não vou pular de cima do templo, não vou subir com você no monte para te adorar, não vou. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Então, muitas vezes nós começamos a arrumar desculpa que nem Adão e Eva, né? Se o Carlinhos não tivesse me provocado, eu não teria respondido bruto para ele. Aí o Carlinhos fala, mas também se respondeu bruto para mim, foi por isso que eu continuei. E aí vai daí para fora, né? Nós vemos que Adão jogou na Eva jogou na serpente, e se fosse continuar, eu não sei, né? Eu gosto de imaginar um pouquinho além. Se fosse falar de serpente, ia virar para Deus assim que mandou se me criar. É verdade? Só faltava essa serpente virar e dizer para Deus: quem mandou o Senhor me criar? Queridos, nós precisamos entender que quando nós realmente entramos na de Satanás, não vamos buscar desculpa. Não aceite provocações. Primeira coisa, não aceite provocação. A segunda coisa, não arruma desculpa se você aceitou a provocação. Se arrependa. Como Davi fez lá no Salmo 51, né? Pequei contra ti somente. A segunda lição que nós vamos ver nesse texto é que a comunhão com Deus foi quebrada. O que aconteceu com Adão quando ele percebeu que Deus estava chegando no jardim? Foi se esconder. Foi se esconder. Como se fosse possível esconder de Deus, né? Foi se esconder. Então, o que Adão fez? Porque Adão procurou se esconder e aí quando Deus diz: Adão, onde tu estás? Senhor, eu ouvi a tua voz, fiquei com medo e me escondi. Por que se escondeu? Fez o que eu mandei você não fazer? Então vem a resposta constrangedora, né? Senhor, dizei na volta. Queridos, Deus realmente quer que nós, quando quebrarmos a comunhão com Ele, e nós reconhecemos o passo errado que nós damos, reconhecemos que isso causa desconforto em nós, causa desprazer, causa tristeza, causa aborrecimento. É preciso realmente reatar a nossa amizade com Deus. Além disso daí, nós vamos ver mais uma lição, que além da objetiva separação entre Deus e o homem, nós vemos que eles escolheram a consequência da desobediência. O homem perdeu o seu sossego, ele não tinha mais aquele sossego, ele trabalhava tranquilo. O homem sempre trabalhou, desde a criação do jardim do Éden. Nós vemos que Deus colocou lá para cultivar e guardar o jardim do Éden, então tinha essa missão, então ele tinha que trabalhar, só que ele não se cansava, só que era prazeroso, só que o que ele fazia rendia e dava para ele a alegria de ver que ele era satisfeito com aquilo que ele estava fazendo. Mas agora com o pecado não mais. Então nós precisamos realmente entender que quando nós estamos perdendo a noite de sono, pare e pense um pouco. O que aconteceu? O que houve durante o dia? O que aconteceu? Qual foi o relacionamento que você teve que te perturbou? O que você fez que magoou o coração de Deus? Procure realmente voltar para a presença do Senhor nosso Deus. Mais uma vez, nós vamos ver que o homem passou a transferir a sua culpa. Não fui eu, Senhor, foi a Eva. Não fui eu, Senhor, foi a serpente. E assim o homem tem continuado a sua história de uma forma triste, uma forma realmente que revela que a decadência do ser humano é terrível, e ele começa a arrastar outros na sua tomada de posição. E nós estamos vendo, queridos, que no mundo em que nós estamos vivendo se fala muito de Deus. Se você ligar a televisão, você tem canal só de coisas de Deus. Tem realmente rádio, se ligar, sempre você está vendo um ou outro programa falando de Deus. Mas nós vivemos num mundo tão descrente de Deus
os irmãos jamais imaginaram. Falar de Deus não é conhecer Deus. Saber de Deus não é ter relacionamento com Deus. Saber, o mundo está cansado de ver que não funciona. O que funciona é ter Deus, é experimentar Deus. Então nós não podemos mais estar transferindo as culpas para os outros, mas assumindo a nossa culpa. Quinta coisa que nós vemos é que a miséria espiritual instalou no coração do ser humano. E eu vou ler para vocês Romanos 3, onde nós vemos aí a palavra de Deus falando, né, do que aconteceu com a entrada do pecado no mundo também, não só conosco, mas também abrangendo e atingindo a natureza. Romanos 3, o versículo 9 a 18. E diz assim: e se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. 13. A garganta deles é sepulcro aberto, com língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles as têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés mais velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Veja que coisa terrível. Isso está acontecendo no nosso mundo hoje. Paulo escreveu há milênios atrás, mas isso é atualíssimo. Está acontecendo no nosso mundo. A miséria espiritual está instalada entre nós. E o que fazer? O que fazer? Aí nós vamos para o versículo 3 de Gênesis 3. Lembra o que diz lá? Nós estamos a abrir ali, tá? Gênesis 3, versículo 15, que diz, deixa eu esperar vocês abrirem, que diz algo muito maravilhoso aí. Nós vemos o pacto da graça, ou aliança da redenção que Deus faz com o homem. Deus é maravilhoso, Ele não deixou o homem morrer eternamente, mas Ele deu ao homem a oportunidade de viver mais uma vez. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui ele está falando de Satanás, está falando de Jesus. Está dizendo que Satanás poderia calcanhar de Jesus. Quando aconteceu isso? Quando Jesus morreu no Calvário. A morte se fez presente na vida de Jesus. Mas quando Jesus pisou na cabeça da serpente? Quando ele ressuscitou no terceiro dia. Então nós vemos que essa promessa estava lá no Jardim do Éden. Deus já havia feito essa promessa, esse pacto com o homem, com a mulher e com o homem, dizendo: essa é um pacto, uma aliança de redenção. Deus ama estar aliançado com o ser humano. Por isso que sempre Ele está fazendo uma aliança com o seu povo, uma aliança conosco. E Ele nos chama a atenção para isso, que este pacto da graça haveria de alcançar a humanidade. A solução para todo o problema do pecado. A solução para a separação do homem, fazendo com que ele voltasse para Deus. Agora, veja, se você prestou atenção, não sei se você prestou atenção, mas veja aqui o versículo de número 22 em diante. Ele diz: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão, tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Se o homem, depois de pecar, comesse da fruto da árvore da vida, ele não tinha mais oportunidade
dissesse, a raça humana estaria perdida. Por isso que Deus disse aqui, né? Vamos tirar o homem, não vamos deixar ele comer da árvore da vida, porque se ele fizer isso, não há mais esperança para ele. Então, quando Deus lança o pacto da graça, o pacto da redenção, a aliança da redenção, nós vemos que no verso 15, nós vemos ele complementando no verso 22, dizendo: não vamos deixar o homem comer, porque se ele comer não tem mais solução para ele. Ele morreu eternamente. E aí o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra de que fora tomado. Então o homem teve uma nova oportunidade. Deus sempre nos oferece uma nova oportunidade. Por isso, abre o teu coração para Deus. Abre a tua vida, entrega a tua vida. Não deixe Deus fora da sua vida. Pecou, vá até a cruz e peça perdão. Arrependa-te, volta-te para o teu Deus, que é rico em perdoar e rico para te abençoar. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.